Dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, divulgados nesta sexta-feira, apontam queda no preço da gasolina e alta no litro do diesel. David de Tarso. Os dados da Agência Nacional do Petróleo mostram que a gasolina caiu pela 9ª semana consecutiva de valor. Em contrapartida, o principal insumo rodoviário para caminhões e ônibus, o diesel, sofreu mais uma elevação. Os dados da Agência Nacional do Petróleo mostram que a gasolina está sendo encontrada em média R$ 5,59. O recuo foi de 0,87%, sendo que na semana anterior estava custando em média R$ 5,74. O preço máximo do combustível encontrado no país foi de R$ 7,49 o litro. Por sua vez, o etanol também apresentou uma redução de 1,11%, sendo encontrado nos postos a R$ 3,57, sendo que na semana anterior estava em média R$ 3,61. O preço mais caro, localizado pela ANP, foi de R$ 6,60. Conforme eu antecipei, o diesel teve uma elevação, foi de R$ 6,04 para R$ 6,13. O valor mais caro encontrado pela agência foi de R$ 7,95, ou seja, o diesel aumentando aí 9 centavos de uma semana para outra, impactando diretamente nos fretes e outros setores. Desde Tarso para a Jovem Pan News. O Conselho Nacional de Política Fazendária anunciou agora na quinta-feira mais um aumento do ICMS para álcool, gasolina e diesel. Os novos valores estarão em vigor a partir de 1º de fevereiro do ano que vem. Para entender um pouquinho melhor esse impacto para consumidores, especialmente, nós vamos conversar agora com o diretor executivo da Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis Independentes, Rodrigo Zingales. Rodrigo, bom dia e obrigado pela entrevista. Bom dia, Colombo. Bom dia, Lívia. Bom dia, ouvintes e telespectadores da PAN. Rodrigo, o aumento de impostos é certo, o aumento de ICMS é certo. A gente depende muito do que vai acontecer com o petróleo, o barril de petróleo no mercado internacional, para saber qual é o impacto para a gente desse reajuste lá em fevereiro? Na realidade, Colombo, hoje a alíquota do ICMS ela é uma alíquota fixa, um valor fixo, tá? Então, hoje, para a gasolina e o etanol, o valor do ICMS em todos os estados, que agora é uniforme, está em R$ 1,22, tá? A previsão é que aumente para R$ 1,0721. Isso quer dizer um aumento de pouco mais de 15 centavos por litro de ICMS. No caso do diesel, tá, hoje o preço dessa alíquota fixa é de 94 centavos, um pouquinho mais de 94 centavos. E o aumento previsto vai para R$ 1 e um pouco mais de 0,6. Isso quer dizer um aumento de quase 12 centavos por litro. Então, uma vez feito realmente esse aumento, isso impacta diretamente no preço do combustível, independentemente de quanto estiver lá na frente o valor da gasolina, diesel e do etanol. O problema que a gente vê desses aumentos, e aí há 2 semanas teve o aumento do diesel, ainda que houve uma queda do preço da gasolina da refinaria, né, da Petrobras, o que a gente vê até cada vez que há um aumento de preço de qualquer combustível, gasolina, diesel e etanol, isso daí impacta nos postos e nos revendedores, porque os postos são obrigados a repassar esses aumentos. Lembrando que muitas vezes algumas distribuidoras se aproveitam desses aumentos para aumentar alguns centavos a mais ou para cobrar alguns centavos a mais dos postos, são obrigados algumas vezes a repassar esses centavos a mais. E também impacta o consumidor, porque ele perde poder de compra. E aí, consequentemente, impacta na nossa economia em termos de inflação e recessão. Isso nos preocupa por quê? Porque o atual governo, no começo, ele veio com uma política de segurar os preços dos combustíveis e de uns meses para cá parece que essa política
está se exaurindo, né? Então vamos deixar de novo os preços chegarem a R$ 7, a R$ 6, porque isso vai gerar arrecadação. Um ponto interessante que vale a pena a gente chamar a atenção aqui para os nossos ouvintes é que lá atrás houve a Lei Complementar 194, editada na época do governo Bolsonaro, onde ali se fixou para todos os estados uma alíquota máxima dos combustíveis de 18% ou 17%. Essa lei complementar ela foi parcialmente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal, liberando os estados a aumentarem as suas alíquotas para valores superiores a esses 18 e 17. Aí os estados, aí veio uma nova norma, onde fixou a alíquota ao invés de percentual em termos de valores fixos. Agora, a gente chama a atenção que com esses valores fixos, pensando, por exemplo, nos preços da semana passada, a gente verifica que esse aumento futuro, mantido esses preços, se a gente for olhar o valor do aumento proporcional... Sim, Olivia. Desculpa. Eu vou te pedir licença rapidinho, mas peço para você continuar com a gente. Eu tenho que dar uma informação agora que não pode ficar para depois e já a gente volta a se falar. Perdão, viu? Já eu te chamo por aí. Agora sim, a gente vai retomar a entrevista com o Rodrigo Zingales. A gente estava falando, o Zingales que representa a Associação de Revendedores de Combustíveis Independentes. Eu te peço desculpas por ter te interrompido e já quero tomar justamente do ponto em que você deixou a entrevista, falando sobre essa preocupação do Conselho Nacional de Secretários de Fazenda para estipular agora esse percentual a ser cobrado sobre os combustíveis a partir de fevereiro do ano que vem, sobre essa justificativa de que a própria instabilidade da política de preços que está sendo realizada pela Petrobras é um dos pontos preocupantes que tem levado a essa cobrança. Até quando esse percentual deve se manter? Há alguma perspectiva depois de retomar a alíquota fixa do ICMS? Como é que está essa discussão para um prazo maior? Então, esse é o ponto principal. E aí, já concluindo, Olivia, o que acontece é o seguinte: se a gente pensar em termos percentuais, a alíquota que tinha antes da lei complementar de 194, com esses aumentos, para o etanol e para o diesel, na maioria dos estados, eu vou ter hoje um percentual maior do que eu teria que eu tinha antes da lei complementar. Para a gasolina, esse percentual realmente é menor. Então, pensando nessa preocupação do CONFAZ, eu acho que precisaria haver uma certa calibragem melhor em relação ao valor da alíquota, especialmente para o diesel e para o etanol, porque realmente, em termos percentuais, vai ficar mais caro, ou seja, os estados vão ganhar mais do que eles ganhavam antes da lei complementar. Para a gasolina, não. Então, assim, e aí a pergunta pensando em oferta e demanda, se eu aumento o preço do etanol acima do que da gasolina, eu vou ter uma demanda maior de gasolina do que de etanol. E aí, se a gente está indo para uma política de combustíveis limpos, você acaba indo contra essa política, porque você vai estar favorecendo a gasolina ao invés do etanol. Então, esse é um outro ponto importante para que a gente avalie e pense se faz sentido o que o CONFAZ está pretendendo fazer a partir de fevereiro. Nós conversamos com o Rodrigo Zingales, que é da Associação de Revendedores de Combustíveis Independentes. Rodrigo, muito obrigado pela entrevista aqui para a gente. Bom sábado e até a próxima, hein? Obrigado para todos. Um abraço. Tchau, tchau.